Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd! A todos nós pertence o terremoto! Aqui é Leonel Caldela e... Olha, eu quero dizer que a nós pertence o terremoto em francês, só que eu não sei falar isso em francês, cara. Então, vamos perguntar pro Yabu como é que se fala a nós pertence o terremoto em francês. Daí a gente fala, tá ligado? Nossa senhora. Deixa eu perguntar pro chat GPT. Por que em francês, especificamente? Porque tem streamer fazendo o stream do jogo do Rough Gunner em francês, cara. Ah, sim, do Rough Gunner. Isso é uma loucura. Le Rough Gunner, é Rough Gunner que fala. É tipo Le Rough Gunner. Le Rough Gunner. Eu achei maravilhoso, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom, cara, muito bom. É que o Azaghal e a nós pertence terremoto em francês é Le tremblement de terre nous appartient. Você não pediu pro WhatsApp GPT ler? Não, peraí. Sabendo as palavras eu posso... Le tremblement de terre. Não, é de le tremblement. Tremblement. Eu tô meio que soletrando. Le tremblement. Isso, de tremblement. É tremblement. Eita ferro. Le tremblement de terre. Le tremblement de terre. Nous appartient. Nous appartient. Isso. Nossa, aí. Vai fazer sucesso danado na França. Vamos lá, eu sempre gostei da França. Eu nunca fui que nem o Azaghal que fala da França. Eu já fui tantas vezes na França que, pô, já paguei minha cota com os franceses. Só que, ó, nessa hora a gente precisa de uma localização, que essa tradução tá horrorosa. Ah, sim, é Precisa verdade. de uma localização. Por favor. Muito bem, nerds! Aqui está o terremoto! Estamos aqui comemorando o lançamento mundial de Rough Gunner no primeiro game inspirado no universo Jovem Nerd. Caraca, eu passei a semana tão tensa e feliz ao mesmo tempo vendo os streamers que ganharam, né, acesso antecipado, todo mundo fazendo, nossa, em português, em inglês, em espanhol, em francês. Ah, que loucura, muito cara, que foda. E a gente trouxe o Leonel aqui pra gente falar mais sobre esse personagem. O personagem, esse Rough Gunner, como ele nasceu, como é que foi essa mistura de criação com RPG, com galhofa, com livro sério e tal. Pô, vamos entrar nessa discussão, cara. A gente começa sem spoiler, a gente não fala, a gente promete, você não precisa ter lido, você pode ouvir, a gente vai falar sem spoiler agora desse personagem incrível que é Rough Gunner. E-mails. Imagina que, né, a gente já tem tanta repercussão aí na França, né? Imagina que vai que o Ruff faz um puta sucesso e aí vira um filme na França. Na França? É, uai. Uai, mas tem um monte de filme legal na França, cara. Tá, um filme francês. Quem poderia ser o Prior? Ah, o Prior. Gerard Depardieu, desculpa. Não, pelo amor de Deus, não. Não, cara. Jean Reno. É, boa! Nossa, Azaghal. Jean Reno. Jean Reno, olha aí. Eu peço desculpas a todos, eu já Tá louco, cara. Caraca, boa, Azaghal. Jean Reno é um Prior. O Timothée Chalamet não é francês, não? É só o nome? E acho que ele é canadense, né? Não sei também, tô chutando. Ah, tem aquele Vincent Cassel, agora? Que é francês também. E fala português, inclusive, é amigo do pessoal do Porto dos Fundos. É, ele mora na Arpoador, pô. Tinha aquele ator excelente que fazia o Merovision. Qual era o nome dele? Puta, aquele cara era bom. Pô, aquele cara era foda, velho. E a Mônica Bellucci podia fazer a Axia, será? Não, a Mônica Bellucci é velha demais. É italiana, ó, tá louco. Ah, mas pode, né, cara? Tipo, se ela quiser, ela pode, velho. Eu tô olhando aqui, cara, jovens atores franceses pra fazer. Tem aqui o Paul Kircher, sei lá. Por que vocês estão com essa maluquice de filme francês do Rough Gunner? Sei lá. Caraca, cara. Os reviews que apareceram foram franceses do jogo, é por isso. Cara. A gente tem que valorizar, cara, nossos amigos franceses agora. Tipo, tá certo, cara. Tipo, ia ser mais dentro do roleplay se fosse na Alemanha, seria. Mas, cara, eu agora é França, cara. Tô com uma bandeirinha da França aqui. Pô, cara, Jean Reno, imagina. Foda demais, cara. Compriou? Não, ia ficar foda. Porra, ia ser foda, cara. Ia ser foda. Ia até puxar um sotaque francês, que ia ser maneiro. Não, mas o filme é francês. O filme seria em francês, não precisa sotaque. Não, porque eu estou pensando em filme de Hollywood. Não, tudo bem, é filme francês, é arte. A arte do terremoto.
Tem um garoto aqui, ó, que tem cara de Coren. Jeremy Capone. Jeremy Capone. É ator, compositor e cantor francês. Ele já faz um musical. Tá, o musical francês de Ruff Gunner. Porra, cara, um musical francês do Ruff Gunner ia ser foda, velho. Ai, caraca. Vamos, gente, a gente tá muito velho, cara. A gente não consegue nem fazer a pauta do negócio que é a gente. A gente tá aqui fazendo busca na internet, procurando ator francês pra fazer o casting do Ruff Gunner. Puta, tem o cara que faz aquela série Lupin. Sabe qual é? Você viu essa série? Ele é bom, cara. O cara super carismático. Omar Sy. Sei qual é. É bom. Tá bom. Super carismático. Falamos todos, Amélie Poulain, tem que botar ela. Tem. Amélie Poulain. Audrey Tautou. Olha só, cara, eu descobri um papel pra a Mônica Bellucci, pode ser a irmã Cibrian. Mônica Bellucci é italiana, mano. Mas tudo bem, cara, a gente é tudo ali. Tipo, é perto, velho. Tipo. Não, tem uma outra, Lea Seydoux. Ah, pode crer. Eu lembro dessa, só não lembro de onde. Tá decidido, então. Tá, é isso aí. É isso aí. Pode fazer. Meu martelo é seu. Olha só, eu queria ir lá atrás. A gente já contou essa história 1000 vezes de que o Ruff Gunner nasceu de brincadeira, né, de Cast RPG. E na hora que a gente estava expandindo o nosso universo, a gente conheceu o Leonel através do Eduardo Spor. Falou, esse garoto é bom, hein? Escreve fantasia, tormenta, sabe tudo. E aí, cara, a gente, assim, foi a primeira parada que a gente fez? Sim, foi, cara. Eu conheci vocês quando já existia a sinopse do Ruff Gunner 1. Não, existia a sinopse, se diz, no livro ilustrado, que tinha aquele textinho do Ruff Gunner, é isso? A gente não se conhecia, daí um dia apareceu um e-mail na minha caixa de entrada, tipo, vamos falar sobre um projeto. Quando a gente se conheceu fisicamente, você diz. Daí a gente trabalhou na sinopse e quando eu conheci vocês, tipo, fisicamente, pessoalmente, foi o famoso dia que a gente passou o dia na churrascaria, cara. É isso aí, esse dia eu nunca vou esquecer. Almoçamos e jantamos na mesma churrascaria. Nossa, vazio de Porto Alegre. Nossa, que coisa maravilhosa. Aí você já tinha feito uma... Tipo assim, a gente já tinha se conhecido eletronicamente pela interneticamente. E aí, né, a gente perguntou pra você, tipo, pô, Leonel, né, a gente queria expandir essa história em volta do Nerdcast RPG. A gente, na época, não queria fazer história em quadrinho adaptada ou um livro adaptado, porque a gente queria uma coisa nova, em vez de só adaptar. Agora a gente faz, a adaptação acabou, ficou ótima. No financiamento coletivo a gente pôde fazer putz, a adaptação de Gunner em quadrinhos, meu Deus, gente, vocês mal perdem por esperar. Mas aí, a gente queria... A Xoxana do Bastardos Inglórios é francesa. É francesa boa. Ela pode ser a Belitz. Lohan. Belitz? Olha aí. Acho que sim. Porra, cara, uma boa Belitz francesa, velho. A Belitz seria francesa mesmo. Ela tem cara de francesa. Mas aí o que acontece? A gente queria uma história, expandir a história e eu não lembro se você que sugeriu que fosse a história do Ruff Gunner ou a gente perguntou se esse personagem aqui você acha que é alguma coisa. Eu não lembro, mas era algo assim, tipo, como que a gente expande essa história contando essa história do passado? Na verdade, a ideia de contar a história desse clérigo Ruff Gunner veio de vocês. A lenda de Ruff Gunner era um título de trabalho, a gente achava que não ia ser esse título da série, e eu lembro que vocês chegaram com essa ideia, tipo, como ele era o maior herói do mundo, vamos contar a história dele e por que ele se tornou tão foda, né? O que aconteceu com esse cara, quem é esse cara. Só que, daí tem o famoso detalhe que eu fui ouvir todos os Nerdcast RPG que existiam até então, que era só os 3 primeiros. Ah, você nunca tinha ouvido? Eu nunca tinha ouvido, cara. Ah, olha só. Essa galera purista de RPG, galera purista. Não, cara, não. A turminha purista. É muita galhofa essa parada, cara. Não gosto, não. Não, cara, sabe o que é mesmo, cara? É que o universo, é que nem o Azaghal fala, cara, o universo não perdoa. Porque eu era fã do Jovem Nerd desde muito antes do Nerdcast. Desde lá da Casa dos Heróis. Eu era fãzaço. Nossa, coisa boa. Olha aí. Cara, eu ouvi Nerdcast sempre, cara. Foi o segundo podcast que eu ouvi na vida. O primeiro foi do Ricky Gervais, o segundo foi o Nerdcast.
Caraca. E daí chegou uma hora que eu comecei a ouvir outras coisas. E eu parei, cara. E fiquei 3 anos sem ouvir. Tu desencanou. Eu desencanei. E durante esses 3 anos, o que aconteceu? Nerdcast RPG. Ah, você estava desavisado. Eu estava desavisado. E daí, eu, que era um fã antigo, não era um fã Nutella, eu quando tu me perguntou, tu já ouviu os Nerdcast RPG? Eu tive... Aí tu falou, não, o Nerdcast não é mais a mesma coisa. Puta que pariu, cara. Eu fui obrigado a falar que não tinha ouvido essa merda, cara. Olha aí. Mas eu ouvi todos depois, cara. Eu vi 3 anos de catálogo, eu ouvi tudo. Porque, tipo, não, cara, a língua é o chicote do corpo, tá ligado, velho? Eu não vou mais deixar de ouvir. Caraca, e aí você sacou, e aí você ouviu, saquei, ouvi a cena onde o Ruff Gunner é mencionado, que ele era aquele herói, que tinha o martelo, o escudo, etc e tal. E aí você ouviu isso. Sim. Mas aí tinha o livro ilustrado já, porque tinha aquela mini tinha uma mini biografia do Ruff Gunner, né? Uma coisa meio bem resumida. Sim, tinha mini bio, tinha aquela ilustração fodástica da armadura, né, com aqueles espinhos, aquelas pontas, assim. Nada disso tinha explicação nenhuma, era só estético. André Ramos, ele pirou nessa parada e ficou muito foda, cara. Mas é foda, né, cara? Porque é a criação colaborativa, porra, o artista também é. Muito um foda. Criador, e ele fez uma escolha estética ali que depois ela fecha completamente com o personagem, cara. Mas eu lembro da gente pensando, como é que a gente vai chegar? Eu lembro, cara, como é que a gente vai chegar na armadura assim, Leonel? Eu lembro da gente falando disso, sabe? Como é que a gente vai... Em que momento a armadura dele vai ficar com os espinhos, o martelo vai ficar com os espinhos? Nem no texto não falava nada sobre isso, né? Falava só sobre o Ruff Gunner em geral, né? Não falava sobre a armadura, isso era só uma parada estética mesmo, né? Falava só que era uma armadura do metal Arcanium. Sim, Arcanium, que tinha poderes. Sim. Mas, fora isso, nada era dito. É bem isso, era uma escolha estética. E, na verdade, até onde eu lembro, não tinha nem o rosto do Ruff. Não tinha o rosto, não. Era só aqueles olhos no elmo, exatamente. Os olhos brilhantes. Né? Palhaço completo, né? O Ruff Gunner, palhaço completo, completamente aparentado. Então, beleza, a gente chegou com a ideia, esse cara, o que você acha? Tem uma história aqui. E aí eu queria saber, assim, a gente nunca teve essa conversa, na real. Isso vai ser a primeira vez aqui. Eu não sei o seu processo inicial, porque você depois fez uma sinopse, a gente curtiu pra caraca, e aí, enfim, essa é a outra parte da história. A parte que eu nunca cheguei a perguntar é isso. Como foi, o que tava rolando na sua cabeça quando você recebeu esse convite, viu qual era do personagem, pensou em o que eu tenho aqui? Porque você nem tem uma qualidade que nem todo autor tem. Aliás, enfim, a qualidade não quer dizer que não ter ela é um defeito, mas você trabalha muito bem com... A particularidade. Não, a particularidade, o Leonel trabalha muito bem em conjunto, né? Colaborativamente, né? Isso significa escrever em conjunto com alguém, ou então escrever com um briefing, né? Pré-estabelecido. E tem gente que não, porque existia essa limitação que era, você vai criar essa história, mas tem alguns pontos fixos que não dá pra mudar, né? Que tá lá ancorado, né? Tipo, a armadura, o mundo, né? O mundo é esse, né? E é interessante, né? Porque limita de certa forma, né? No sentido de que você não pode fazer o que você quiser da sua cabeça. Exato, já vem com um monte de amarras, né? Você tinha até uma origem do passado, né? Lá do Devorador de Mundos, etc. Passado longínquo dos dragões. Essa menção ao Ruff Gunner. E você tinha a pior parada de todos. Você tinha o final da história dele, né? Que era a cripta onde ele tá lá morto com o martelo e o escudo lá, e a armadura, enfim. Você tinha que dirigir a história pra lá. Você não podia, né? Ter a liberdade de criar qualquer final, né? E aí eu queria perguntar, como é que funciona esse desafio primeiro na sua mente e depois pra você descobrir a história? Então, cara, é um pouco uma literatice o que eu vou falar aqui. Mas, no Brasil, a gente tem uma visão do que é o trabalho do escritor, do que é um escritor, que é uma visão muito limitada, né? A gente, em geral, vê o escritor como uma pessoa que trabalha sozinho, que trabalha isolado, que, sabe, tem uma inspiração, que é uma palavra que eu odeio, que tem, sabe,
que cria as coisas totalmente iconoclasta, assim, é só ele, é só da cabeça dele. E assim, honestamente, isso é uma visão que se presta muito pra uma literatura mais, que a gente chama de alta literatura, né, que é uma coisa mais nichada, é uma coisa mais pra um público que tá acostumado, que tá procurando um livro mais complexo, mas é uma literatura muito elitista. A arte no Brasil, e a literatura tá nisso, em geral, essa aura que a gente tem em torno da arte, ela vem de arte feita por gente rica, né? Tipo, a maior parte dos grandes escritores do Brasil, lá do início do século XX, eles eram herdeiros de grandes fortunas. Eles não precisavam trabalhar. Então, por isso, eles podiam fazer uma coisa extremamente nichada, ter essa visão de que só o que importa é o que eu faço, de que a minha visão é intocável, de que o livro é um processo individual. Só que a realidade do escritor profissional, não só da fantasia, da aventura, do gênero, o escritor profissional de todas as vertentes é que tu trabalha muito colaborativamente. Tu vai trabalhar com o editor, muitas vezes com mais de um editor, muitas vezes tu vai ter o teu editor, tu vai ter um editor-chefe. Tem um trabalho nas editoras que eu raramente ouço falar, mas que é muito importante, que é o copy. O copydesk. Copydesk, que ele faz. O copydesk, ele faz uma revisão e ele também te diz, te sugere o que vai se comunicar melhor com o teu leitor. Então, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Num livro meu, um personagem arremessava uma azagaia e o copydesk falou pra mim, o leitor normal que vai ver esse livro na vitrine da livraria e não tem contato com cultura medieval, não sabe o que é azagaia. A gente pode trocar por lança e não perdia nada, tu entende? Então, isso foi uma sugestão do copydesk. Tem todos esses processos. Mas é muito foda, não? Essa percepção de conectar o autor ao público, porque aí você tá falando um pouco de escrever como parte de indústria também, né? Não só a arte pela arte. Claro, escrever como profissão, cara. Como profissão, exatamente. E é interessante nesse exemplo que você deu, porque assim, muitas vezes o copydesk pode ter uma tendência a querer simplificar demais o texto, no sentido de tornar ele mais acessível. Mas uma das vantagens de um texto, que não precisa ser super erudito nem rebuscado, mas aonde ele estressa um pouco o leitor no sentido de ter termos que não são tão difundidos, é que você, leitor, nós leitores, na verdade, aprendemos lendo um texto, né? Perfeito. Ou seja, a gente... Puta, o que é isso? O que é a azagaia, por exemplo? Não tô falando desse caso, né? Mas assim, tem muitos textos, a maioria que eu leio livros, em algum momento eu vou consultar alguma coisa porque eu não conheço. Sabe? Então essa é uma das graças desse trabalho de copydesk, porque ele também não pode simplificar o ponto de ser uma leitura que não traz nenhum desafio, entre aspas, assim, pro leitor, sabe? E nenhum aprendizado, a não ser a história pura. Exato. Claro, é um equilíbrio, né? Mas se tu for ver, cara, a maior parte dos artistas, se a gente vai falar de literatura como arte, a maior parte dos artistas, ele pensa no público. Ou ele pensa em como chegar no público. Não é uma coisa em uma obra intocável. A maior parte dos músicos não só tem a banda, mesmo que seja um cantor, vai ter a banda que acompanha, mas vai ter uma série de outras preocupações, de como se comunicar com o público, de como chegar no público. O ator vai ter a colaboração com o diretor, enfim, e também pode pensar, vou fazer um filme mais comercial, um projeto mais comercial e outro projeto mais artístico. As plásticas, cara. Na arte, tipo, com A maiúsculo, sabe? Na pintura, coisa e tal, tem preocupações extremamente mundanas, do tipo, as pessoas querem um quadro com um tamanho X. Então, mesmo que tu vá fazer, sabe, uma coisa completamente visceral, um quadro abstrato, tu tá pensando assim, qual é o tamanho disso? O colecionador de arte vai conseguir guardar isso? O que eu quis dizer com todo esse papo? A gente tem uma visão da literatura que é muito de um país que só recentemente começou a formar escritores profissionais em grandes números, sabe? Tipo, faz 20 anos que é comum, entre aspas, ver escritores profissionais. Em geral, o que as pessoas tinham outro emprego, ou eram jornalistas, muitas vezes, ou então eram herdeiros, entende? E essa visão da literatura, na verdade, que vocês estão falando, né, que é uma visão colaborativa, que é de lidar com outras pessoas, com outros universos, com outras criações, honestamente, na minha visão,
colaboração é uma maneira mais adulta de abordar a literatura. Não quer dizer que seja ruim ou que seja menor uma criação que seja só de uma pessoa, mas honestamente não é o padrão. O padrão nas formas de comunicação, na arte, no podcast, na música, na pintura, sabe, no cinema, em tudo. O padrão é que tu colabore com os profissionais e tu te preocupe em se comunicar com o público. Eu tenho essa visão, não é porque eu, tive um insight, é porque eu fiz uma oficina de literatura, que eu já falei várias vezes, com o professor Assis Brasil, que é um dos maiores escritores do século XX no Brasil, e ele tinha uma visão profissional da escrita, sabe? E ele nos incutiu isso, e nos ensinou a ser escritores profissionais. Maneiro. Cara, então, eu acho que, na verdade, a colaboração é uma coisa natural, né? Vocês me entregaram esses parâmetros, tipo, tem esse clérigo, Rough Gunner, tem esse mundo que era pontilhado de algumas coisas, né? De Dama de Ferro, de Cavaleiros do Caos, Pântanos Cinzentos, o Castelo do Outono Eterno. Tem essas pequenas, pequenos pontos que precisam ser contemplados na história. E, cara, isso pra mim é uma riqueza a mais. Não é uma coisa assim que vocês me disseram, Leonel, essa aqui é a minha história, eu não sei fazer, eu não quero fazer, executa. E tem que ficar exatamente que nem eu quero. É um trabalho em grupo. Uma coisa que eu criei em cima do que vocês já tinham criado. Fica mais rico. Eu acho difícil argumentar que não é mais rico isso, né? Eu acho uma coisa, sempre que o resultado é sempre mais rico, com certeza. Eu adoro trabalhar colaborativamente, acho que a gente sempre consegue afinar muito mais, né? Quando um constrói em cima do outro, o outro constrói em cima dos dois, outro, e aí no final a gente chega num lugar onde nenhuma das pessoas envolvidas no processo teria chegado sozinha, né? Mas a maior parte dos trabalhos artísticos, até das pessoas que a gente considera gênios e tal, eles mesmos trabalham colaborativamente. Você pega lá o Martin Scorsese, por exemplo, né? Durante as filmagens, tem toda a colaboração dos atores que estão ali com ele, que criam em cima dos personagens, colocam o jeito, né, que eles enxergam aquele personagem, e depois na própria montagem dos filmes, né? O Scorsese não esconde isso, né? Uhum. A montagem do filme transforma o filme, dá ritmo o filme, então é um trabalho colaborativo, né? Mesmo que ele, às vezes, tem diretores que ficam lá na sala de montagem, do lado do montador, dando pitaco, mas é um trabalho conjunto, né? Ele não tá montando sozinho, ele poderia sentar lá e montar sozinho, não é o caso, né? Então existe sim, e aí tem a parte de trilha sonora, tem um depoimento, uma entrevista, mas um fragmento dela do Hans Zimmer falando que o Nolan tinha pedido pra ele uma música que acabou se tornando uma das músicas do Interestelar, e a partir dessa música o Nolan escreveu o filme inteiro, e aí depois ele foi e terminou a trilha sonora, né? Olha como é maneiro, vai e vem, né? E a música que ele pediu, o Nolan pediu, foi uma música sobre pai e filho, paternidade, sabe? Sobre pai e filho, mãe e filha, né, e tal. E aí ele fez essa música toda introspectiva, emocional pra ele, né, o Hans Zimmer, e aí ele mostrou pro Nolan, e o Nolan fez Interestelar em cima disso, sabe? Que foda. Muito foda, né, assim. É legal que tem fatores que a gente até não pensa, mas que entram, né? Eu vi uma entrevista do Tarantino falando sobre Era Uma Vez em Hollywood, e ele disse que o Brad Pitt chegou pra ele e disse, eu quero fazer o papel do dublê, que foi, obviamente, o papel que ele realmente fez. E o Tarantino falou assim, tu não pode fazer o papel do dublê porque tu é bonito demais. E daí o Brad Pitt, porra, cara, mas eu queria fazer não sei o quê. E daí ele ficou pensando, mas e se o dublê fosse, tipo, é o cara mais bonito que o ator, e ele fosse muito foda, e ele é, na verdade, o cara mais foda em qualquer lugar que ele tá. E ele construiu o personagem a partir disso, a partir de uma coisa do ator, né? Porque o amigo dele lá, o colaborador dele, queria fazer esse papel e tinha aquela cara de Brad Pitt, tá ligado? Muito bom, mas é isso. Então, pô, acho maneiro que você sempre aceitou muito bem, né? A construção do universo do Rough Gunner foi muito, né, com feedbacks, vai e vem, muda isso, muda aquilo. Não porque fala assim, muda isso, não, mas é que a gente ia batendo papo, sugerindo coisas e a história ia mudando, né? Meu martelo é seu. Sou Arnaldo! Mas assim, antes, quando você recebeu esse enunciado, tem o passado e o futuro da história e agora eu vou preencher ela, o que você pensou, tipo, sobre, uma lenda, esse cara era uma lenda. Qual é a primeira coisa que você pensou sobre, foi em humanizar a lenda ou outra coisa e depois fosse chegando nisso? Cara, meu primeiro pensamento foi sobre o que eu queria escrever. Porque, claro, colaboração é muito importante, a gente tá falando disso, mas se o teu ímpeto, se a tua vontade
vontade não tá no projeto, vai sair ruim. Então a primeira coisa que eu faço com qualquer projeto que vem mais, assim, digamos, entre muitas aspas, sob encomenda, né? Tipo, a gente quer fazer isso. É, uma commission, exatamente. Eu procuro como que eu me conecto com isso. Quais são os pontos de contato com coisas que eu quero fazer muito. Eu tava na cabeça com fazer um romance de formação, que é essencialmente a história de uma pessoa crescendo, né? Tipo, sim. Saindo da infância, adolescência, se tornando adulto. Só que eu pensei assim, cara, vamos fazer... Eu queria, na verdade, fazer mais do que um romance de formação. Eu queria fazer a história de uma vida. E eu pensei, tá aí, né? Tá aí o primeiro ponto de contato. Você já queria fazer um negócio nessa vibe, maneiro. É assim, cara, eu ouvi primeiro esse termo, romance de formação, um livro do Rubem Fonseca, que o personagem dele era um escritor e o personagem queria fazer Bildungsroman. E eu não falava alemão na época, daí eu fui procurar o que era Bildungsroman e descobri que era romance de formação e todas essas coisas que eu falei. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu falei, porra, vamos fazer um romance de formação, como é que é, o que é isso, como é que... E eu achei esse o primeiro ponto de conexão. E daí eu fui, os Nerdcasts, eu fui anotando coisas que me chamavam a atenção e que eu achava que eram fundamentais. Ah, não só relacionadas ao Rough Gunner, mas ao mundo todo, né? Ao mundo, né? Porque a gente, na real, o Rough Gunner, ele é... Vocês não falaram isso, né? Isso foi uma conclusão que eu cheguei, mas o Rough Gunner é esse mundo destilado. Se ele é o maior herói do mundo, ele não é só porque ele fez coisas fodas. Em geral, nas culturas do mundo real, os maiores heróis de uma cultura, eles são expoentes dos valores dessa cultura. Então, o Rough Gunner não bastava que ele tivesse vencido o dragão. Ele tinha que ser esse mundo em um personagem. Ele tinha que ser isso. Senão não faria sentido, não seria verdadeiro. Caraca, eu nunca tinha visto por essa perspectiva aqui. Irado, cara. Claro. Não, mas é isso, tipo assim, tudo é o reflexo, cara, das pessoas que, né, as pessoas que são destacadas na sua sociedade e tal, são os reflexos do que aquela sociedade tá dizendo que é isso aí que a gente gosta. Né? Claro! Caraca, cara. Então eu comecei a notar coisas que me saltaram aos olhos desse mundo. Porque isso aí é outra coisa que eu tenho pra mim. Se eu tô fazendo uma criação colaborativa, né, se eu tô lidando com um universo que já existe, ou enfim, com outros criadores, eu gosto de levar a sério o que já foi feito, o que já existe. E aí o cara te dá um Nerdcast de RPG na tua mão. Pois é, né, cara? Essa boa. Não, então foi tem coisas que foram difíceis, mas a gente... Mas assim, cara, então a primeira coisa, São Arnaldo. Como fã do Nerdcast antigo, eu lembrava da história de São Arnaldo lá do Nerdcast Histórias de RPG. Pois é, Azaghal, por favor, conte a história. O Leonel contou a lenda do Rough Gunner, o Azaghal foi o criador da lenda de São Arnaldo. Não, essa lenda não é minha, né? O Tucano que é o verdadeiro... É verdade. A testemunha ocular, que era o Arnaldão, sangue bom, amigo da galera. Arnaldão, sangue bom, o amigo da galera. E o cara tinha bebido demais, quem não tinha, né? E ele começou a passar mal e começou a vomitar arroz. Assim, uma quantidade absurda de arroz. Arroz cozido, né? Cozido na cachaça que o cara tinha bebido. E aí tá todo mundo muito louco, ligando 911 e não dava em lugar nenhum. Não, ele tava ligando 911 mesmo? No Brasil. Ele ficou 911. Até que conseguiram ligar pros bombeiros, que é 193, aprendam crianças. E porque na época tinha um programa chamado Emergência 911. E aí ficou na cabeça do bêbado. Os idiotas! É o telefone de emergência, lembra do programa? A gente era muito criado por televisão, maluco. E aí alguém, não, bombeiro é 193, caralho. Aí ligou, aí chamaram os bombeiros, veio a ambulância dos bombeiros. Caraca! E aí levaram o Arnaldão pro hospital, que tomou glicose na veia e ressuscitou. Mas o lance foi ele vomitar, ele começar a vomitar muito arroz, assim, tipo, vômito cone, sabe qual é? E uma quantidade absurda. E aí quando veio o negócio de RPG, a gente, porra, tem que ter esse santo milagreiro que vomita arroz, né? Arroz pro povo, arroz cozido. Arroz cozido, tá lá. Uma vez por Leonel, ano. a lenda de São Arnaldo. Tem uma história aí, Leonel. A gente tem que contar a história do São Arnaldo. A pessoa que se tornou São Arnaldo. Caraca, puta que... Então, tem uma escritora muito boa, o nome dela é Karen Soarelli. Eu recomendo pra vocês.
Mas olha só. Mas é engraçado e interessante que São Arnaldo é errado. Exato. Tem né? uma... Gramaticamente falando. Exato. São é quando o nome... São Lourenço. Começa com consoante. Isso. Santo é quando começa com um vogal. Santo Agostinho. Exato. Né? Então, Santo Antônio. Isso, só que o Leonel explica muito bem no livro o porquê ele é São Arnaldo. Eu achei muito foda isso. É, porque era uma zoeira, né? Não, mas no livro ele explica que é por conta da simplicidade dos fiéis, né? Sim, todo mundo meio exato. Não, mas assim, mas o Leonel conseguiu tirar a seriedade dessa galhofa maluca, entendeu? Mas assim, cara, eu acho que a primeira coisa é pensar assim, tipo, em vez de... Eu sabia qual era a galhofa, mas assim, em vez de pensar assim, tá, isso aí não faz sentido, esquece. Mas assim, não, se tem São Arnaldo, é porque tem santos nesse mundo. Não é comum no mundo de fantasia tu ter santos. Em geral, tem deuses. Mas assim, então, duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, vocês nunca, nem por brincadeira, falaram o nome de nenhum deus. Sim, é verdade. Tipo, lá no episódio 1, o Azaghal chega a falar assim, eu não sou natural de Gano, eu sou natural de Xablablau. Xablau, capitão de Xablablau. Caraca, esse reino... Essa cidade aí não tá no mapa, hein? Não tá no mapa até hoje, olha aí. Leonel tá escrevendo o quarto livro. Bota Xablau, pelo amor de Deus. A gente tem que... Não, tem que botar Xabablau. Xablablau, exatamente. Mas então, cara, isso aí, o nome de deuses, nem nesse tipo de piada vocês fazem. Vocês nem falam assim, eu sou devoto do deus, blá, blá, blá. Tipo, não tem. Então, eu não anotei duas coisas. A primeira, os deuses não têm nome. E a segunda existem santos. E isso já me levou a pensar, cara, tipo assim, porra, por que um mundo de fantasia medieval, que em geral tem avatares dos deuses, tem clérigos que falam diretamente com os deuses, por que tem santo, cara? A gente... Na cultura judaico-cristã, tem santos, entre mil outras coisas, porque eles intervêm pros humanos. Sim. E daí eu pensei, né? Se tem santos e se tem deuses que não são nomeados, os deuses devem ser muito distantes dos mortais. Não deve ser possível para os mortais terem contato direto com os deuses, mesmo os clérigos. Então eu pensei, tipo, aí é que tá. Então já tem esse antagonismo, deuses e mortais, até porque os deuses criaram o Devorador de Mundo, né? Depois lá no episódio 3 revela, para usar o Tarrasque numa aventura, os deuses criaram o Devorador de Mundos, enfim, porque o mundo não era mais verde e bom, etc, etc. E eu fiquei pensando nessas coisas, cara, sabe? Tipo, porra, o Ruff Gunner, ele era um clérigo, mas tem os santos, não sei o quê. E daí eu pensei, tem duas coisas marcantes nesse mundo. Eu vou posso dar um spoiler do livro 1? Primeiro spoiler. Tá, um pequeno spoiler, vai. Primeiro spoiler. Spoiler de trailer. Então eu pensei, se tem um grande herói, o maior herói do mundo, e se tem o Devorador de Mundos, essas duas coisas têm que estar conectadas. Não faz sentido que sejam dois expoentes gigantes dessa história desse mundo, e eles não tenham nada a ver um com o outro. De ser por acaso eles... faz sentido, sim. Maneiríssimo. Caraca, eu nunca tinha ouvido você falar sobre de como esse processo foi, que maneiro. Cara, são conclusões lógicas. Em geral, as coisas do Ruff, né, da história do Ruff, vieram por esse tipo de raciocínio, né? Eu parti do que já existia, eu propus pra vocês essa conclusão, né, que as duas coisas estavam interligadas, pra ver se vocês curtiam, porque daqui a pouco vocês diziam, não, peraí, mas a gente quer outra pegada, sabe? Quer digamos assim, em vez de as duas coisas estarem conectadas, a gente quer duas coisas diferentes, bem e mal, sabe? Causa e ordem, sei lá. Mas enfim, o resto da história foi vindo a partir disso. Eu pensei, tipo, tá, vamos fazer então esse romance de formação. O Ruff vai começar como uma criança. Daí vem aquelas coisas tipo, vamos usar os arquétipos, né? Porque o leitor reconhece os arquétipos. Os arquétipos existem por uma boa razão. Então, em vez de fazer assim, o Ruff, a gente conhece o pai, a mãe dele, a gente conhece o nascimento dele, vamos dar pra ele um nascimento especial. Ele é uma criança que não veio de uma família normal, ela surgiu, tipo um Moisés da vida, sabe? Um super-homem. Tipo, ele vem pra uma missão e ele é encontrado. Não, Moisés não surgiu, você tá louco? Moisés veio da família. O Moisés, ele foi achado no rio. Não, mas a mãe dele foi lá e botou ele no rio. Mas o Ruff pode ter pai e mãe, você só não sabe quem são. Não, beleza. Assim como o super-homem. Outro exemplo que ele
fudeu. Exatamente. Tu sabe o pai do Super-Homem, o Jor-El. Ah, tá, mas a vida dele vai se passar fora. Só que ele na Terra, ele apareceu, né, de um cometa. Ah, sim, tá. Tem um Onde ele nascimento chega. especial. Entendi. Né? Sim. Isso é um arquétipo que existe, né? Tipo, tem muitos heróis das mitologias que eles surgem assim, surgem a partir de... Eles não têm uma trajetória linear, sabe? Da família, da mãe, do pai para a vida adulta. Muitas vezes eles têm esse nascimento especial. E vamos dar isso pro Ruff. Daí veio, o natural era o Mosteiro de São Arnaldo, né? Porque tava lá, São Arnaldo era o santo mais famoso, então ele vai chegar, obviamente, criança no Mosteiro de São Arnaldo. E a própria idade do Ruff não foi por acaso. Não é uma regra, é só uma ideia, assim, uma máxima, que diz que quando aparece uma criança numa história, 2 idades que são interessantes. Tem a idade que a criança é só um bebê, que ela pode ser sequestrada e, tipo, pode motivar um outro personagem. Ou ela pode fumar charuto, que nem o Roger Rabbit lá. Tá, não, eu sei, o bebê, tipo, Willow, essas coisas, sabe? Baby Yoda. É isso aí. Ou tem a idade que a criança começa a fazer merda a sério. Que a criança pode se aventurar. Tipo, a criança tem autonomia corporal suficiente pra fugir, pra desafiar, os adultos, pra tomar decisões. E foi por isso que o Ruff aparece com essa idade. Se ele aparecesse com 4 anos, a gente ia ter que esperar muito pra ele poder fazer merda. Pra ele agir, né? Exato, pra ele poder agir, né? Ele ia ser só aquele arquétipo de criança. A trajetória do Ruff é basicamente a partir disso, né? A partir desses arquétipos, a partir dessas conclusões. E os personagens que foram surgindo em volta, eles são ou personagens que a história exigiu, do tipo o Corrin. O Corrin foi uma ideia do Azaghal, porque ele sentiu falta de uma presença mais humana, né? Uma presença menos super poderosa nessa história, um cara mais nós. Eu sei. Faltava o Kuririn. Exatamente, tá aí, Kuririn. Kuririn. Ele é o Kuririn do Ruff, é isso aí. É um arquétipo muito maneiro, mas assim, o Corrin, ele porque quando você lia a história, quando você viu o que ia acontecer e você sabia quem era o Ruff, você não temia. Exato. Puta, você sabe que esse cara só vai morrer velho, né? Porque ele apareceu de armadura, com martelo, numa cripta, então sabe que ele não vai morrer jovem, isso você tem certeza já. Exato. Agora quando você bota o Corrin, você teme por ele, né? Pelo Ruff em consequência também, né? Foi ótimo. Pela perda que ele pode vir a ter se o Corrin morrer. Foi uma puta personagem. Mas outro personagem que é incrível é a Axia, né? Pois é. Ela é extremamente complexa. Porque, exato. Porque, enfim, a Axia, isso não é mais um spoiler, né? De quem é a Axia na história do Nerdcast RPG, né? Vocês sabem, a gente não sabe, não posso nem considerar spoiler. Ela é a Dama de Ferro. A Dama de Ferro é a mãe dos Cavaleiros do Caos. Ela não existia a Axia, existia a Dama de Ferro, os 3 filhos lá, os Cavaleiros do Caos, aquela galhofa do rock'n'roll que a gente fez lá. E aí... Era só uma galhofa de rock'n'roll, mais nada. Uma galhofa de rock'n'roll, exatamente. Aí você falou assim, como é que eu vou levar isso a sério? Como é que eu transformo nisso? Aliás, peraí, rapidão, parênteses. Você quis, desde o início, fazer uma história séria, né? Você não pensou em fazer uma história de comédia pra seguir o estilo do Nerdcast RPG, né? Cara, eu não sou bom. Gente, dá pra perceber. Eu sei que agora tem gente que, sabe, que acha que o Nerdcast RPG tá sem galhofa, falando, não é bom mesmo, cala a boca. Você tá aprendendo, mas você tá aprendendo. E eu sei que no Nerdcast RPG, eu sei que é importante dar voz pra quem é bom no humor. Cara, tipo... Bom, mas aí beleza, aí você fala assim, como é que eu vou fazer essa história dessa personagem? Aliás, ela não precisava estar desde o início, né? Também você falou, tem que conectar as coisas pra elas fazerem mais sentido, né? Isso é muito foda. Na verdade, a Axia vem mais de uma vontade minha de trabalhar. Assim, todo mundo conhece pessoas que tiveram atitudes tóxicas e quase todo mundo, pra não dizer todo mundo, teve atitudes ruins mas na vida real, a gente não é heróis ou vilões. A gente, às vezes, sabe que fez merda, mas a gente, eu lembro do que eu tava pensando na época. Tu até pode dizer, eu fiz merda, eu me arrependo, eu fui escroto. Mas tu lembra, mas eu lembro o que tava acontecendo na época. Eu lembro qual foi o meu raciocínio, mesmo que esteja errado. Sim. E o mesmo vale pras pessoas
que a gente encontra. Principalmente pessoas que a gente tem, né? Que a gente tem intimidade, pessoas da família, amigos íntimos e tal. Tu pensa, não, essa pessoa, ela foi ruim, ela foi, sabe? Ela tomou atitudes muito ruins, mas eu lembro do que aconteceu com ela também. Eu lembro das circunstâncias dela. E eu tava muito interessado na época em trabalhar com isso. Trabalhar com uma personagem que inegavelmente fazia coisas erradas e ruins, mas que tu não tinha como negar as circunstâncias dela. Tipo, a gente pode ter uma discussão se a Axia foi obrigada ou não a fazer o que ela fez, mas a questão é, não era uma pessoa simplesmente, por exemplo, sedenta por poder. Ela cresceu em toda uma série de circunstâncias completamente tortas. E os personagens que são, né, os coadjuvantes, né, os figurantes que são bons com os heróis, né, o povo da vila que é bom com o Ruff e com o Corin, os clérigos do mosteiro que criam o Ruff, coisa e tal, eles são ruins com a Axia. Isso é inegável. Inclusive quando ela é uma criança, que ela não tem culpa. Exato. Então, cara, eu tinha duas ideias pro que era essa relação. Eu queria que o Ruff fosse um cara genuinamente bom, que é incompetente, às vezes, ao fazer o bem. Às vezes. Às vezes. Muitas vezes, né? É o famoso gente boa, mas vacila. É isso aí. Tipo, ele quer... Porque eu sou muito, muito, muito fã do Super-Homem. E uma das coisas que eu mais gosto do Super-Homem é que o Super-Homem, ele é muito bom e ele não erra. Então, tipo, a gente se espelha nele, né? O Super-Homem não tem que aprender. Quem tem que aprender é nós. O Ruff, eu queria que ele fosse um cara bom, mas ele não consegue, cara, sabe? Ele não consegue fazer o que é certo, porque ele erra o tempo todo. E a Axia, eu queria que fosse quase o contrário, né? Uma pessoa completamente antiética e completamente... competente. Mas competente. E ela te explica as coisas e tu pensa, tipo, cara, eu concordo com isso. Não é só aquela coisa do vilão com o passado sofrido. É o vilão te dizendo, olha, minha razão pra fazer isso, pra matar essas pessoas foi essa. E tu pensa, cara, eu não tenho argumentos. Por isso que é foda a história dela, né? Tipo, é uma tragédia. Ela é uma vítima de radicalização por acolhimento, de alguma forma, porque é aquela vida que, tipo, mastigou ela até... É que nem você pegar uma toalha toda limpinha e estendida, você vai, mete ela na lama, molha, etc, depois torce ela e joga ela no chão torcida, e olha o que sobrou. Tá totalmente disforme. Claro que ela nunca vai voltar a ser uma toalha, sabe, branquinha ali, né, sem ajuda, né, sem ser lavada, etc. Então, é isso, a Axia foi completamente torcida pelo mundo em volta dela e o que sobrou foi essa perspectiva distorcida do mundo, né. É muito foda todo o arco da Axia, né. Ah, cara, obrigado, sim, mas assim, o que eu queria era muito mostrar, assim, tipo, o Ruff Gunner é pra gente se identificar com ele, mas ele é privilegiado. É, exato, pra caralho. E daí quando o Ruff Gunner fala assim, não, porra, mas o pessoal do mosteiro é legal. Ela, não... Contigo, né? Faz, tipo, que... É igual contigo, exatamente. É muito foda, cara, isso é uma história rica, cara, que incrível. Você poderia dizer que a Axia é como se fosse o Joker, digamos? Não. Porque, exata, você descreve... Olha o Leonel descrevendo, ó, a virada da Axia, o que aconteceu com ela. Não. Leonel. Não. É isso, Leonel. O filme que você tanto critica. Enfim, a hipocrisia. Quero perguntar se vocês lembram como é que a gente chegou no título do primeiro livro, que é o Garoto Cabra. Ah, puta, não lembro. Cara, eu sei que não fui eu. Não, eu lembro, fui eu. Era como o prior chamava ele, Garoto Cabra. Ah, sim, com certeza. E eu achava muito forte isso, né? Mas muita gente não recomendou, né? Eu lembro de um amigo meu que falou, caraca, que título esquisito, porque ele é todo errado, né? O Garoto Cabra, né? Não é o Garoto Bode, né? Mas eu falei, não, mas tem motivo. Então, a gente dá uns nomes meio malucos, assim, e aí a gente criou uma regra, né? Porque como o primeiro era o Garoto Cabra, a gente, na nossa cabeça, achava que os próximos teriam que ter bicho também. Pois é. Né? Aí veio o Herdeiro do Leão, né? O Melhor Amigo do Homem, por conta do primeiro, que era Garoto Cabra, porque a gente tava fazendo a cabeça pra achar o título e tinha esse modo de chamar, né? Que o prior chamava, que era muito foda pra mim, sabe? Ele chamava o Ruff de Garoto Cabra. Porque parece que tá diminuindo o Ruff. Se você parar pra... Pô, Garoto Cabra? Mas não, é a origem dele, né? Como ele chegou lá, né? Ele era o Garoto Cabra, no final das contas, né? Foram
procurar a cabra, chegaram com um garoto. Garoto. É muito maneiro. Porque o Prior, apesar da dureza, é um arquétipo aí, né? Ele gostava do Huff, né? E isso era a maneira carinhosa dele demonstrar amor pelo Huff, né? Aquele cara que sorri sério, né? É aquele personagem que sorri sério. É isso. Ele gosta do Ruff, ele sabe que o Ruff tem uma coisa pra fazer no futuro dele, que é enfrentar o Zamir, porque ele reconhece a marca de nascença do Ruff, que é a marca dos Gunnor, né, dos reis antigos daquele lugar. Ao mesmo tempo, então, ele tem assim, bom, eu gosto desse guri, mas eu não posso ser simplesmente um pai pra ele. Eu não posso pensar só na felicidade dele, na completude dele como ser humano. Eu tenho que pensar no dever dele. Então, realmente, né, é uma coisa, chamar de garoto cabra é uma coisa desumanizante, mas ao mesmo tempo carinhosa, né, do tipo, o primeiro diálogo do Prior, eu não vou dizer que isso foi completamente pensado, mas também não foi completamente aleatório. O primeiro diálogo do Prior é utilitarista, né, os dois monges lá, o Dunius e o Nicholas, eles vão procurar a cabra perdida, acham o Ruff e trazem, bom, tem uma criança aqui, vamos resgatar ela, vamos levar de volta. E o Prior fala assim, não, mas eu não queria uma criança, por que vocês trouxeram uma criança? Eu queria uma cabra. E se tivesse uma cabra, a gente podia fazer um churrasco. E a criança a gente não pode fazer churrasco. Tipo, como eu falei, assim, não vou dizer que, nossa, eu pensei em tudo, mas não foi também aleatório. Eu pensei, tipo assim, o Prior não pode chegar se preocupando com o Ruff. Ele tem que chegar falando, não, pra que serve isso aqui? Pra que serve esse guri? Vamos pensar pra qual é a utilidade dele, tá? Não. Porque ele é um cara prático, né? Então qual é a serventia disso pra gente aqui, né? Ele é o cara que ele tem uma noção da história. E da história, não só da história do livro, digo, mas da história como história com H maiúsculo, né? Isso é uma coisa que quando a gente começa a pesquisar, até para escrever, né, livros baseados na história do mundo real, a gente vê que tem essas pessoas que têm uma noção do seu próprio papel na história. O Prior, pra mim, ele tem um pouco disso, assim, ele pensa, não, o meu papel aqui é preparar esse herdeiro de uma linhagem real perdida, né? Ele consegue enxergar isso, então ele sabe que o Ruff pra ele não pode ser só uma pessoa, tem que ser uma ferramenta mesmo, né? Agora outra coisa que a história do Prior tem um plot twist fudido. Porra, cara, o Leonel, filha da puta, cara. É verdade, ele chega, eu não quero dar spoiler, na moral, mas ele chega, ele mostra esse arquétipo do mestre durão, arquétipo, você já viu mil formas desse tipo de personagem, né? E aí ele começa a contar, e aí, cara, quando você entende a história do cara, é uma coisa tão única, é tão único, é tão, tipo, nossa, ok, ele é um arquétipo aqui, mas o que formou esse arquétipo é, caraca, é de arrepiar, e o Leonel pega você meio de surpresa, eu já tô estragando a surpresa falando isso, mas é foda demais, tipo, e isso que eu acho que é a riqueza do talento do Leonel, da experiência dele, né, em conseguir extrair algo único de personagens que são tão até clichês, porque o mundo de Gunnor que nasceu numa coletânea de clichês do RPG, da fantasia medieval, se tornou uma coisa muito única quando o Leonel inventou a ligação desses personagens e criou essa coluna vertebral, né, do mundo, né? Meu martelo é seu. Sou Arnaldo! Mas eu quero falar de uma parte que, pra mim, foi a primeira demonstração incrível de como o trabalho colaborativo entre nós e o Leonel funcionou de uma forma, né, assim que eu nem imaginava. A gente fez a revisão do primeiro livro, né, e, pô, muito legal e tal, e a gente foi dando os nossos feedbacks, o que a gente achou. O Leonel... A gente não fez revisão, a gente fez leitura. Revisão quem faz é revisor. A gente leu e a gente anotou, é verdade, a gente anotou as nossas observações, as nossas dúvidas, essas coisas, por que você fez isso, essas coisas, olha pra ver se faz sentido. E nessa conversa, né, a gente tava achando que a história, ela tava realmente... Tá faltando alguma coisa, tipo assim, o Ruff, a primeira parte era a chegada do Ruff, começa a aprender, etc, de repente, o caos, do nada, sabe? Aí a gente faz, putz, tá parecendo do nada, as coisas mudam muito rápido e tal, aí o Leonel, pô, deixa eu pensar aqui e tal. Aí de repente o Leonel volta com um capítulo novo, inteiro. Ele já tinha escrito o livro do início ao fim. Aí, ó, tem um capítulo novo que vai entrar bem aqui, ele botou um capítulo no meio, assim, do livro. Eu falei, caraca, como é que você vai inserir um capítulo no meio? Ele lê? Hold my beer. Cara, esse capítulo é a chegada do Hobgoblin. E ele é a
ponte que faz toda a história do primeiro livro fazer sentido. E a gente perguntou assim, como não existia antes esse capítulo? Cara, ele é tão natural, ele faz tanta parte da história. E foi uma coisa de colaborativa, de feedback. Vai pra lá, vai pra cá, volta, discute e tal. E a chegada do Hobgoblin, na verdade, é quando finalmente chega esse Hobgoblin bêbado, Derbak, e ele começa a causar o zaralho na vila. E o Prior, o que ele... Olha como o Leonel é esperto. O Prior, ele quer... O Ruff Gunner é uma bomba atômica. Ele é um segredo. Ele é a arma secreta. Ele não pode se mostrar pro inimigo cedo demais, antes de estar pronto, né? Então, ele não quer. É muito foda isso que o Prior fala assim, não diga nada. Não fala nada, deixa ele tocar o zaralho na vila. E, tipo assim, enquanto isso, ele tá pensando numa estratégia, né? De longo prazo. Mas o cara tá atacando o zaralho e quem mora na vila poderia achar o Prior um filho da puta, né? Que tá deixando o cara tocar o zaralho na vila. É muito louco, é muito complexo, cara, os personagens todos, né, cara? E aí, cara, esse personagem muda tudo. Ele muda a Axia, porque é a Axia que acaba matando o Derbak, que fica todo mundo, né, fugindo dele, ele tocando o zaralho, pedindo hidromel e tal, não sei o quê. Então, pra ela, é meio que uma virada na vida dela, né? Tipo, ela matou pela primeira vez, né? Mas pra se defender e tal. E esse é o início da desculpa que o Zamir precisava pra chegar lá e, tipo, destruir, né, o mosteiro. Então, ele provoca toda a guerra, toda aquela virada, todo aquele caos que começa, que a gente achava do nada. O Leonel criou uma ponte que ligava todos os personagens, mudava os personagens, mudava a história. Ó, agora começou a porrada, agora fudeu. É um encontro aleatório, né? Que foi, no final das contas, né? O cara chegou bêbado, não tinha que estar lá. Isso, mas é tipo efeito só borboleta. Que ele tava ferido e acabou morrendo. E aí fudeu, né? E isso gerou um efeito borboleta que acelerou tudo. Eu acho muito foda. Esse capítulo é muito foda. E ele é super tenso, né? Porque o cara chega, começa a beber, aí tem os irmãos do convento lá, e eles não podem fazer nada, e fica uma tensão fodida. Pô, a gente ainda teve, né? A gente não cansa de falar isso, a oportunidade, foram os primeiros audiodramas que a gente fez, com dubladores profissionais e tal, e a gente teve a honra de ter o Isaac Bardavi fazendo um prior, cara. Quando eu lembro, nunca vou esquecer. Se eu esquecer, porque eu fiquei demente e já era. A gente recebendo os áudios do Isaac fazendo, né? A gente explicou mais ou menos como era o personagem e tal, né? E aí ele mandaram os áudios, cara, e a interpretação na voz dele. Nossa. Porque ele não tava só lendo um texto, a gente não queria um audiobook, né? A gente queria uma interpretação, um audiodrama mesmo. E aí o jeito que ele falava, as pausas que ele dava, as respiradas. Nossa, eu lembro de ficar arrepiado ouvindo a voz dele pura, sem música, sem nada. Ele lendo o texto sozinho, fazendo as interpretações dele, e como ele falava com o Huff, como ele... Cara, foi uma parada incrível. Eu fiquei ouvindo em loop. Assim, antes de editado, né? Era só os áudios, clicava no arquivo e ficava ouvindo. Cara, foi muito arrepiante. Eu não acredito que eu Isaac Bardavi, brother, caralho. Uma figura chegou cambaleando à aldeia. Os fazendeiros enxergaram-no antes de todos e abandonaram suas ferramentas, trancaram-se em suas casas. Em seguida, 2 guardas avistaram o recém-chegado e correram para dar um alarme silencioso. Assim que o boato se espalhou, a praça central da vila se esvaziou. A oficina do sapateiro fechou as portas, todos saíram da taverna. Um acólito recebeu a notícia dos 2 guardas e avisou o prior. O homem enorme e barbudo cerrou os punhos, rilhou os dentes. Dispensou o rapaz com a ordem de que lhe contasse aos demais sacerdotes. Então o prior foi até o pátio, onde Ruff Gunner treinava com a irmã Cibrian, Corin e seus outros colegas. O quê? Cibrian começou a perguntar. Algo grave. Trovejou o prior. Ruff, vem aqui. O jovem acólito obedeceu. Foi até o prior, gotejando suor. Corin, mesmo sem ser convidado, seguiu-o. Algo muito sério está acontecendo, garoto cabra. Muito sério para todos nós. E ainda mais sério para você. Ruff engoliu em seco. Você terá o impulso de fazer algo. Seu sangue irá ferver. Mas não fará nada, entendeu? O prior rosnou aquelas palavras. Ficará quieto, como um acólito obediente que é. O que está acontecendo? Ruff começava a estremecer de nervoso. Temos um visitante, garoto cabra. Um visitante que trazia consigo nuvens negras. Um visitante acompanhado de ameaça. Um hobgoblin. Os soldados de Zamir surgiam na aldeia 1 ou 2 vezes por ano. Roubavam e escravizavam. Mas um deles nunca vinha sozinho. Eram sempre tropas que chegavam e saíam no mesmo dia. Batalhões com deveres específicos. Nunca um visitante isolado. Mas ele é um só. Protestou Ruff.
Antes eram muitos, não podíamos reagir. Agora é nossa chance de vingança. O prior deu um tapa monumental no rosto do garoto com as costas da mão. Ruff caiu para trás. Cale a boca, pirralho idiota. Nem mesmo pense nesse tipo de coisa e nunca fale isso na frente de outros acólitos. Corin tinha os olhos muito arregalados. A fúria daquele homenzarrão parecia capaz de destruir o mosteiro. Ruff ergueu-se, limpando uma gota de sangue do lábio. Não sabemos o que significa um só Hobgoblin aqui, garoto cabra. Pode ser um espião. Pode estar vistoriando a aldeia para se reportar a Zamir. Pode ser um batedor de um bando maior, por alguma razão. E sim, pode ser apenas um renegado solitário. Não sabemos. E porque não sabemos, não iremos arriscar. Você só fala em Zamir, disse Ruff. Desde que cheguei aqui, ouvi que irei enfrentar Zamir. Mas quando surge a chance, você ordena que eu fique parado. Por quê? Tem medo? É claro que sim. A resposta foi quase tão impactante quanto o golpe. Ruff Gunnar tinha cerca de 15 anos e toda a vontade do mundo de agir. Você não sabe do que Zamir é capaz, garoto cabra. O que os Hobgoblins fazem quando estão aqui não é nada. Você não tem medo o suficiente. Você não conhece o tamanho da ameaça. Então você vai respeitar o visitante. Não fará nada contra ele. E se por alguma infelicidade você cruzar o caminho desse Hobgoblin, ficará de cabeça baixa e tolerará tudo o que ele fizer. Caso contrário, em nome de São Arnaldo, farei de você um exemplo para todos os outros acólitos desobedientes. Ruff fez que sim, mas por dentro, sua curiosidade era maior do que nunca. O Hobgoblin demorou a chegar até a praça central da aldeia. Seus passos eram vagarosos, exigiam um esforço enorme. Ele deixava um rastro em zigue-zague nas ruelas de terra batida, segurava o estômago com o braço esquerdo. Enfim, avistou o centro da vila. Olhou para o mosteiro, para o rosto de São Arnaldo esculpido na torre e cuspiu no chão. Farejou o ar e seguiu até a taverna. O salão comunal estava vazio. Todos haviam se fechado em casa e agora espiavam por frestas em suas janelas. O soldado bestial desabou numa cadeira, grunhiu e fez um gesto para o taverneiro. Sim, senhor. Gaguejou o taverneiro. Hidromel! Latiu o Hobgoblin. O taverneiro levou um chifre e uma grande ânfora cheia da bebida até o freguês monstruoso. O Hobgoblin rosnou algo, derrubou o chifre com o safanão e arrancou a tampa de cera da ânfora com os dentes. Então derramou a bebida em sua boca, bebendo engoladas fartas e deixando o resto escorrer pelos cantos dos lábios. Mais! O taverneiro obedeceu. Enquanto isso, o Hobgoblin continuava segurando o estômago com o braço esquerdo. A irmã Síbria entrou na taverna, acompanhada de 2 guardas. Os 3 não portavam armas, não queriam provocar o visitante. Mesmo com as mãos vazias, Síbrian era a melhor combatente da aldeia e do mosteiro, com exceção do prior. E os 2 guardas também eram bastante habilidosos. Sentaram-se numa mesa longe do Hobgoblin, pediram vinho. Ficaram observando-o discretamente, enquanto ele secava ânfora após ânfora de hidromel. Quando estava saciado, ergueu-se da cadeira. Aqui está o seu pagamento, humano. Jogou algumas moedas de cobre na direção do taverneiro. Agradeça por eu beber e comer em sua espelunca. Cambaleando ainda mais, o Hobgoblin saiu da taverna e todos tiveram medo do que ele faria a seguir. Síbrian ergueu-se também e foi até onde o visitante estivera sentado. Observou a cadeira e mordeu os lábios com expressão fúnebre. Correu de volta ao mosteiro. A cadeira estava encharcada de sangue, disse a clériga em tom preocupado. Por São Arnaldo. O prior murmurou. Seja ele quem for, ele está ferido. Não quero imaginar o que pode acontecer se este Hobgoblin morrer na nossa aldeia. Um soldado de Zamir não poderia morrer ali. Sua morte provocaria vingança, e sua vida valia mais que a de qualquer humano. Tem um outro audiodrama que a gente fez que é o Na Montanha dos Demônios, né? Que é o Ruff e o Corin. E eu lembro que o Jovem Nerd quer botar música em tudo, né? Eu sou o cara que fica tirando música. Não, tá certo. E aí nessa parte específica eu falava, não tem que ter música. Não pode ter música. A gente só precisa das vozes dos demônios na cabeça dos caras. Vai dar muito mais tensão e tal. E, puta, o final eu acho incrível, assim. Ficou foda demais. Ruff Gunnar virou-se lentamente, tremendo um pouco. Vamos! Ouviu o clérigo. Agora! Ele está prestes a golpeá-lo. Vamos! Esmague a cabeça dele. Seja mais rápido! Ruff ergueu o martelo. Calem a boca! Gritou Corin.
O clérigo notou o que quase fizera e abaixou a arma, envergonhado. Ele não tem culpa. É só um guarda. Não é especial. Vai traí-lo. Mas não é culpa dele. Ele é um traidor. Não é puro. Não é culpa dele. Você precisa agir. Esmague sua cabeça com um martelo. Enterre-o e faça todos os ritos. Ele vai ao paraíso. Será um ato de piedade. Ele se acha muito especial. Sempre fui paparicado. Ele acha que todos devem ser seus Ele o vê servos. como um cachorro fiel. Mostre a ele que você é um Corte-o com a espada. Eles estão tentando nos dividir. Disse Ruff. Não conseguem nos matar, então querem que nós mesmos façamos o serviço. Eles têm medo de nós. Tem medo de você, Ruff! O clérigo suspirou. É verdade. Têm medo de mim e querem que você me mate, porque não conseguem. Corin deu uma risada desconfortável, pois não sabia mais o que fazer. As palavras dos demônios pesavam sobre ele. O que eles estão falando? Quis saber, Ruff. Que você é um santo. O que mais? Que você pisa em todos para alcançar o que deseja. Que você não é um de nós. É especial. E que nos despreza. Bom, esse é o maior monte de bobagens que eu já ouvi. Não, não é. Você não despreza as pessoas comuns. Mas não vamos fingir que não é especial. Por isso é tão difícil ouvir essas coisas, Ruff. Eles mentem, mas também falam a verdade. Ruff segurou o ombro do amigo. Eu não vou pisar sobre ninguém para conseguir o que quero. Você não pode garantir isso. Veja como ele tem inveja. Você é um santo. Ele é só um traidor invejoso. Claro que posso. Exclamou Ruff. Nunca vou sucumbir. Veja como ele se acha especial. Ele é um santo. Você é o cão vadio. Muitos já pagaram por sua missão, Ruff. Muitos já sofreram. Ninguém sofreu como eu. Ninguém? Nem mesmo os que estão mortos? Não foi culpa minha. Eu tenho um dever. E vai fazer tudo o que for preciso para cumpri-lo, não? Você está falando loucuras, Corin. Agora ele acha que você é louco. Ele o despreza. Para ele, você é um louco, um idiota e um cão. Ele vai lhe oferecer uma migalha. Então vai botá-lo na coleira. Ruff chegou perto do guarda. Deixe que eu exorcize os demônios, Corin. Ele tem a solução para tudo. Ele é um santo. Você é um incapaz. Não chegue perto de mim, disse Corin. Não seja idiota. Eu tenho a magia de São Arnaldo. Posso tentar expulsar os demônios que estão sobre você. Não preciso de sua benevolência. É claro que precisa! Gritou Ruff. Você é só um guarda! Posso lidar com isso sozinho. Não pode! O clérigo urrou. Eu sou o escolhido de São Arnaldo. Eu sou o santo de pés descalços. Eu sou descendente da linhagem de reis. Eu sou Ruff Gunnar. E a mim pertence o terremoto. Obedeça! E na mente de Ruff, os demônios prosseguiam. Ele o acusou. Ele é um traidor. Está corrompido. Matá-lo agora seria um ato de piedade. Vamos, mate-o! Esmague sua cabeça com um martelo. Ruff Gunnar ergueu a arma. Corin jogou a espada no chão. Mate-me, Ruff! Urrou o guarda. Se quer mesmo isso, mate-me! E você ainda criou uns sub-bichos que acabaram marcando demais. Então eu nunca vou esquecer do ataque ao mosteiro. Finalmente, né, toda aquela tensão eclode numa guerra, né? E aí não tem jeito. O Ruff Gunnar vai ter que lutar, todo mundo vai ter que lutar e tal. E cara, essa cena é incrível. Quando você faz o Kidria chegando, você inventou esse monstro com cabeça de caveira, general morto-vivo de Zamir, sabe? Putz, um personagem muito impactante. Eu fiquei imaginando ele, sabe, irado na minha cabeça e tal. E ele ficou irado no jogo, virou o boss do primeiro arco do Ruff Gunnar. Ficou muito maneiro. E, cara, tipo assim, você cria personagens tão fodas e tão rápido. E essa batalha que é, tipo, é uma parada mega épica. Tipo assim, os personagens que a gente ama, sabe? Meu Deus, a gente
temendo por todos eles, e ainda é tipo metade do livro, sabe? Por isso que eu acho que esse livro é uma coisa, ele é realmente muito midiático no filme, ele serve pra fazer filme, serve pra fazer série, serve pra fazer animação, serve pra fazer jogo, porque ele tem esses personagens profundos, essas histórias cativantes, e um cenário que é a base do clichêzão fantasia medieval, mas é impressionante como você pode criar coisas inovadoras mesmo nessas bases, né, de super conhecidas e difundidas, né, de cultura de Idade Média e fantasia. Então eu acho que isso que é foda do Ruff. Então essa cena da invasão do mosteiro, cara, com todo mundo, e o prior gritando, caraca, é foda demais. Não, então é uma parada muito maneira, porque são monges, né, e tal, mas eles são bem bélicos no sentido de lutar, né, de treinar e tal, mas quando começa o pega pra capar, é muito maneiro. Pra mim a parte que mais pega são os irmãos rezando pra criar aquele escudo de energia pra segurar os inimigos lá de fora, né? Isso é uma parada muito foda, cara, que você meio que não espera, né? Você vai, agora você tá lendo, tá acostumado a ver os caras lutando, treinando, todo dia treinando, treina pra caralho, não sei o que lá, todo mundo treina, Coren treina, todo mundo treina. E aí você fala, agora é parede escudo, agora vai ser, vai ser um inferno, mano. E aí não, os caras começam fazendo um escudo mágico, místico, pra impedir que o inimigo chegue. Puta, muito foda, cara. Eu acho que é nessa batalha que tem o Kidriax, que pra mim tem a fala do Isaac Bardavi, que é a melhor, que é santo preguiçoso. Cara, quando ele fala isso, porque tá demorando pra ele conseguir fazer a magia, ele fala, santo preguiçoso, cara, é muito foda, cara. É bem a vibe do Conan, né, que ele reza pro Kron e aí depois ele fala, se você não me der vingança, então vai pro inferno você. Foda-se o Deus, sabe? É muito foda. O chão sob o mosteiro tremeu ante o peso dos hobgoblins do lado de fora. Cada clérigo continuava rezando, certo de que os outros estariam também. Junte-se aos clérigos. O prior disse algo, mas Ruff Gunor não conseguiu ouvir. Mandei juntar-se aos clérigos, garoto cabra. Berrou o líder do mosteiro. Ruff separou-se dele e correu em direção ao salão principal. Enquanto o prior reunia os guardas frente ao portão, Ruff entrou no grande círculo que os sacerdotes formavam. Todos estavam ajoelhados no chão, voltados ao mesmo ponto no centro do círculo, como se houvesse algo lá. Mas era apenas chão vazio. Sanarnaudos presta nobis, mite-nos in mano tua. Sanarnaudos presta nobis, mite-nos in mano tua. Sanarnaudos presta nobis, mite-nos in mano tua. Todos entoavam a mesma oração ao mesmo tempo. Alguns murmurando-a, outros quase gritando. O irmão Dúnio já chorava em fervor religioso, enquanto o irmão Nicolas rezava entre dentes, a expressão feroz lembrando mais um guerreiro do que um clérigo. No centro do enorme círculo, surgiu uma luz azulada, ainda muito fraca. Soldados, comigo! Urrou o prior. Era o único clérigo que não fazia parte do círculo. Em vez disso, comandando os guardas e todos os aldeões que podiam pegar em armas. Chamava-os de soldados, mas era um elogio e quase uma zombaria. Aquele era um grupo patético. Meros punhados que realmente tinham equipamento e sabiam usá-lo. O resto eram homens e mulheres razoavelmente fortes, vestidos de couro ou placas velhas, carregando picaretas e facões. Mas eram seus soldados. Abram as portas! Ordenou o prior. Era uma estratégia arriscada. Sair da segurança do mosteiro para enfrentar os hobgoblins do lado de fora parecia suicídio. Mas era preciso dar tempo aos clérigos que rezavam em círculo. E era preciso atrair os hobgoblins. Ninguém questionou as ordens do prior. 4 garotos puxaram as pesadas portas do mosteiro, revelando o inimigo que se aproximava em corrida. Comigo! Ursão Arnaldo! E os aldeões responderam: São Arnaldo! São Arnaldo! São Arnaldo! Correram para fora do mosteiro, brandindo suas armas reais improvisadas. Os hobgoblins gritaram mais alto. Abriram largos sorrisos de muitas presas. Estavam em maior número, eram mais fortes, tinham equipamentos melhores. Salivaram ante a matança que se aproximava. As duas forças correram uma contra a outra, até que o prior gritou: Parem! E com a parca disciplina possível para um arremedo de exército com pouquíssimo treinamento, todos pararam. A poucos metros dos humanoides que se aproximavam com rapidez, ergueram os escudos, tentando travá-los numa parede que resistisse à carga. A postura daqueles aldeões estava errada. Sua base não era firme e seus braços não eram fortes. Mas, no centro da linha de frente, estava o prior. E Corin estava logo ao seu lado,
protegendo-o com o próprio escudo e rilhando os dentes, preparando-se para o impacto. Dentro do mosteiro, a reza aumentava de fervor. A luz azul brilhava com intensidade. Já era uma bola luminosa do tamanho de 2 punhos juntos. São Arnaldo! Gritou o prior. E os hobgoblins correram para os aldeões. Quando estavam a meio metro de distância, deram de encontro a uma parede invisível. Os humanoides mais à frente receberam um impacto duplo, batendo na barreira que não conseguiam enxergar e sendo esmagados por seus companheiros mais atrás. Eles gritaram de dor e confusão e alguns já caíam, tropeçando uns nos outros. O prior abriu um sorriso feroz ante a vulnerabilidade súbita do inimigo. Agora! Ataquem! Então os aldeões deram um passo à frente, atravessando sem dificuldade a barreira que só afetava seus inimigos. Ergueram as armas e abaixaram-nas sobre as cabeças dos hobgoblins, com a ânsia e a raiva de quem não tem treinamento. Em cada golpe, descarregavam anos de humilhação e fome. Thorin movimentou-se com o prior. Vendo o hobgoblin tentando se levantar logo à frente, estendeu o braço e o espetou com a espada. A ponta da arma resvalou na armadura do monstro, sendo desviada. Mas ele ainda se erguia, ainda não estava pronto. Thorin recolheu o braço de novo e estocou mais uma vez com ainda mais força. A extremidade da espada, então, encontrou o pescoço do humanoide. Primeiro houve resistência do couro, mais resistência do que o rapaz julgou que haveria. Então a ponta afiada venceu e o metal se afundou em carne, com uma facilidade impressionante. O hobgoblin gorgolejou sangue, ainda tentando se erguer, então ficou mole. Thorin puxou a espada a tempo de golpear um segundo hobgoblin, que já lhe vinha pela direita, pisando sobre os corpos dos companheiros. O rapaz conseguiu levantar o escudo a tempo, bloqueando o contragolpe da criatura, mas sentiu todo o corpo se abalar com o impacto. Não conseguia abaixar o escudo o suficiente para enxergar e se proteger ao mesmo tempo, então golpeava as cegas. Súbito, ouviu o som repugnante de osso se partindo e viu a cabeça do monstro explodir em sangue ante uma martelada. O prior lutava. O enorme corpo do velho se movimentava com uma rapidez impressionante. Seu martelo de guerra era comprido, alcançava até muito longe e protegia as pessoas dos dois lados. O prior recolheu a arma da cabeça daquele humanoide, então descreveu um arco longo com ela por cima, golpeando o ombro de um monstro à esquerda. A armadura do inimigo cedeu, amassando-se, e os ossos se esfacelaram. O hobgoblin emitiu um grito de dar pena, e logo foi morto por um guarda, enquanto o prior já usava o martelo para bater no queixo de um inimigo à frente. Meros instantes desde que a carga dos hobgoblins havia dado de encontro com a barreira invisível, e vários deles jaziam no chão, mortos ou moribundos. Mas os aldeões também já começavam a sofrer baixas, e as criaturas estavam se reorganizando. A confusão duraria pouco. Vamos logo, desgraçados! Urrou o prior. O que estão esperando? Um hobgoblin tentou lhe partir o crânio com o machado. O prior aparou o golpe com seu martelo. Então chutou o joelho da criatura, que se abaixou de dor e desceu a enorme e pesada arma na nuca do monstro. Santo preguiçoso! O prior esbravejou. Precisamos de você agora! Dentro do mosteiro, Ruff e os demais clérigos rezavam. A luz azul no centro do círculo já tinha o tamanho de um homem adulto. Era tão intensa que os clérigos eram obrigados a virar o rosto ou fechar os olhos. Impossível olhar diretamente para ela. Lá fora, Thorin sentiu calor sobre sua cabeça. Ouviu um guincho e teve tempo de olhar para cima, enquanto Kidriax, o general morto-vivo, aproximava-se montando em seu lagarto voador. A montaria tinha a boca aberta e da goela do monstro brotavam chamas. Thorin saltou para o lado no instante que uma longa língua de fogo deixou a bocarra do lagarto, atingindo um guarda a seu lado e o hobgoblin que agonizava. Homem e humanoide se uniram em berros de morte enquanto tentavam em vão apagar as chamas. O guincho de novo. Kidriax gargalhava. Então, o brilho azul emanou do mosteiro. Nem mesmo as janelas fechadas foram capazes de bloqueá-lo, porque lá dentro, todos os clérigos oravam. São Arnaldo, lute com nossos irmãos! Ruff Gunnar sentiu-se tomado por uma onda de êxtase como nunca antes. Por um instante, esqueceu-se de si mesmo. Foi um só com o santo padroeiro. E lá fora, as nuvens se abriram e brilharam com o fogo. Um rugido monumental tomou o campo de batalha, quando uma coluna de chamas desceu sobre os hobgoblins e seu general morto-vivo. O fogo de São Arnaldo carbonizou dezenas das criaturas, numa fúria divina que não conhecia limites. Kidriax estava bem no centro da punição do santo e foi engolfado por completo. Quando as chamas se desvaneceram, o lagarto voador estava agonizando e desceu em uma espiral, derrubando seu cavaleiro.
Kidrex rolou no chão, a armadura semi-derretida, mas ergueu-se. O lagarto, contudo, estava morto. Os hobgoblins, bem abaixo da coluna, haviam virado ossos e cinzas, numa pira fúnebre instantânea. Aqueles nas bordas do efeito mágico estavam pegando fogo e corriam em desordem enquanto tentavam apagar as chamas de si mesmos. E havia muitos outros que não haviam sido afetados, mas que olhavam com horror a queda de seu líder e a morte rápida de seus compatriotas. O prior matou um hobgoblin hesitante que olhava para trás, vendo a carnificina mística, e o pânico se instaurou entre as fileiras das criaturas. Ele fez uma reza rápida. São Arnaldo, me dê forças. Testando a paciência do santo só mais uma vez. Queria apenas algo simples, e sua vontade foi atendida. A voz do prior se elevou, mais alta que um trovão, numa ordem clara e letal. Clérigos, para o combate! Ruff Gunner, dentro do mosteiro, ouviu o comando e saltou de pé, como se estivesse a vida inteira esperando por aquilo. E, na verdade, estava. Eu queria falar uma parada que, puta, acho que já é spoiler, não posso falar, tipo assim, posso dizer, gente, olha só, se você não lê o livro, se você não se importa com spoiler, beleza. É, porque se você não lê os livros e quer jogar o jogo, por exemplo, o jogo conta o arco da primeira história. Isso. Do primeiro livro, exato, né, no caso. Então, se você não quiser tomar spoiler do jogo, dá um tempo agora. Vai lá jogar o jogo. Exato. Porque lá você vai ter toda essa história que a gente tá contando aqui. Exato. Que a partir de agora, teremos spoiler sem pena. Então, leitores de Ruff Gunner, e quem quiser mergulhar, a gente vai dar spoiler do primeiro livro. Então, vocês estão avisados, até seus olhos falarem. Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco. Cara, nessa batalha, no meio do livro, o Mosteiro de Sarnaldo é destruído. E cara, a Cyprian morre. Eu falei assim, legal. Nossa. Essa pessoa. Você. Que porra é essa? É a personagem. Eu acabei de amar ela e achar ela foda, mas você matou ela? Eu falei, porra, cara, a pessoa. Sabe aquela que parece que morreu cedo demais? Mas é muito foda isso, porque tipo, ninguém tá seguro, né, cara? E o Prior morre, cara. Isso é uma parada, puta que derrubou a gente. Eu vou dizer que mais do que qualquer outro personagem, o Prior, eu queria que ele não precisasse morrer. O mestre tem que morrer, né? Isso é outro arquétipo, outro clichê. Morrer, cara. Se o mestre não morrer, o aluno não vira o mestre. Exato, cara, né? Nisso o Ruff segue completamente a jornada do herói, o Luke Skywalker e tal. Tipo, se imagina, se lá, ele lá virando o rei, ele consegue virar pro Prior, o que tu acha? O que eu faço? Não dá, cara, sabe? Tipo... ia tomar um esculacho. Não, com certeza. Tipo, ele ia ficar criança, né? Na nossa cabeça. Isso é uma coisa interessante, né? A gente tem umas interpretações de obras que são quase não, acho que são inconscientes mesmo. Que se tem um personagem em posição de autoridade que conheceu o nosso herói quando criança, a gente pensa no herói sempre como criança, né? A gente pensa no herói como ainda não estando maduro. Sim. Ele só cresce quando ele perde essa figura. Caraca. Né? Em geral, significa que o mestre morre, né? O mestre morre porque dá uns stakes a mais, né? Dá coisas a mais que tu pode perder. Mas é muito pra isso, pra gente começar a ver o nosso protagonista como um adulto, né? Como um personagem completamente formado. E aí ele começa uma caminhada procurando novo lar, porque os sobreviventes da, né? Parada desabou, morreu uma galera, a maioria das pessoas. A Axa sumiu, e aí eles começam a caminhada pra Lago de Pó. E aí eu queria entender também o seu processo criativo de, tipo assim, você sabia que você tinha que encaminhar o Ruff Gunner pra ser um rei e tipo, ser essa figura lendária. E guiar aquelas pessoas que ficaram sem nada, né? Só não líder, né? Exato. E aí, claro que quando você destrói o mestre, né? Quando você, né, destrói aquele mundo dele, você obriga ele a virar adulto, né? Você obriga ele a ir pro mundo, sair da bolha dele e enfrentar o mundo. E aí, dali pra frente, o que você pensou? Tipo assim, como é que eu vou fazer esse cara se tornar alguém mega importante? Como é que você começou a pensar? Mas antes de você dizer, eu tenho que dizer que Lago de Pó é um nome genial. É muito foda. Não, é foda demais. Porque mostra exatamente a merda que o mundo tá. O lago é só
pó, maluco. É, exato. Um lago de pó, é Mad Max a parada, sabe? Isso foi uma parada, uma regra de nomenclatura que eu criei de propósito no Nerdcast RPG pra tentar ser rápido, não ficar inventando nome, essas coisas, né? Então as coisas eram simplesmente os seus substantivos e mais algum adjetivo. Então era a rocha negra, a floresta alta, né? Tipo assim, todos o pântanos cinzentos, né? Bem simplificado, né? Pra ficar meio que naquele modo arquétipo mesmo. E o Leonel pegou essa parada e ele ainda expandiu isso, porque Lago de Pó, cara, que coisa maravilhosa, né? Ele denuncia, né, aonde que eles chegaram, né? E era uma cidade que tava toda meio perdida. A primeira cidade que a gente vê fora do mosteiro, né? Mas a parte é muito foda também, porque o Ruff tá lá, né, tendo que virar adulto, tendo que virar líder também, né? Não só adulto, líder. Exato. E ele vira o santo dos pés descalços. Vai se ferrar, Leonel. Então, cara, essa parte, a trajetória do Ruff foi uma coisa bem, na verdade, bem lógica. Eu pensei assim, tipo, ele tem que começar a ser líder em algum ponto. Então vai começar a ser líder agora. Vai começar liderando aquela pequena comunidade, vai ver a necessidade de liderar mais alguma coisa, de tomar o controle. Depois, lá no segundo livro, tem a necessidade de virar rei. Eu quis fazer duas coisas, né? A primeira foi aquela noção de que alguém tem que tomar a liderança. Mesmo que não seja uma coisa autoritária, mesmo que, sabe? Se todo mundo ficar assim, pô, e aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí, não chega a lugar nenhum. Tem que ter alguém ou algum grupo de pessoas que tome a iniciativa de botar, nem que seja de botar os desejos do grupo maior em andamento. Principalmente porque toda a liderança morreu na batalha, né? Toda a liderança morreu. E daí também tem o outro lado do privilégio do Ruff, né? Ele foi treinado, ele foi considerado, sabe, o pupilo do prior, todo mundo, todos os monges estavam lá se preocupando com a educação dele. Bom, agora tu é o único que pode fazer alguma coisa por essas pessoas, né? Tipo, o famoso grandes poderes e grandes responsabilidades, né? E outra coisa que eu queria muito explorar era como que começam essas lendas mesmo, essas reputações, tipo, o Ruff deu o sapato dele pra alguém porque a pessoa tava sem sapato, né? Deu a bota dele. E daí as pessoas, nossa, ele é tão bom que ele dá os próprios sapatos, ele é o santo de pés descalços. Tipo, foda-se, tá ligado? Ele nem não é que ele não queria, mas tipo assim, não era uma coisa singular, não era uma coisa transcendental pra ele. Pra ele era, não, tipo, pô, eu vou dar aqui a minha bota porque a outra pessoa tá precisando mais. E isso virou uma coisa que começou a, literalmente, a canonizar ele, né? A tornar ele um santo. E que ele nem buscava, né? Ele era, nesse sentido, ele não buscava essa glória, essa honra, essa coisa, nada. Ele era um cara que era muito ligado ao prior, porque meio pela figura de autoridade, né? E agora ele passa a ser autoridade. Sim, ele não quer. E ele não quer. Isso eu achava que era uma coisa importante, né? Pra esse arquétipo, tipo, por mais, né, que a gente questione e tal, esse arquétipo do bom rei, né? Tipo, o rei Arthur, do Aragorn, coisa e tal, tem que ser uma pessoa que não quer. Porque se for um cara ambicioso, eu acho que tem boas histórias sobre ambição, sobre pessoas que querem atingir o máximo e tal. Mas o cara que quer, não, eu quero ser rei, eu quero chegar no topo, ele não vai cumprir as condições desse arquétipo, né? Desse arquétipo do rei bondoso, que vai redimir a terra, né? Ele vai ser a pessoa, sei lá, vai ser o CEO, vai ser o fodão, mas não vai ser essa figura mítica, né, cara? Então eu achava importante que ele nunca quisesse, que ele não quisesse ser santo, que ele não quisesse ser o escolhido, que ele não quisesse ser rei, que ele sempre tentasse ir pelo conciliatório, né? Que ele tentasse dar o poder para outras pessoas. E ele vê que não dá certo, porque ele é que foi treinado, ele é que foi capacitado para fazer isso, ele não tem escolha, ele precisa assumir essa responsabilidade, né? Não adianta, né? Senão depois ele até descobre que se ele não fizer isso, o mundo acaba, né? Então Meu martelo é seu. São Arnaldo! Beleza, aí você, bom, agora eu vou tirar o mestre, fazer ele começar a crescer, né, em reputação, começar a criar a reputação que vai ser o início dele, ser uma lenda, etc e tal. Mas aí uma vez que ele se estabelece lá no Lago de Pó, enfim, aí eles vão lá pra montanha do Tondin, eles seguem aquela estrela cadente, tem muita coisa bíblica. Que é uma side quest do caralho, né, no final das contas. Pode crer. É porque ele via, a estrela que ele via era a Belitz, né, era a anja da Anunciação. Sim, a estrela dourada. Ele via desde criança, né? Tava acompanhando. Volta e meia você fala que ela tá lá, passando, etc.
Tem até uma missão no jogo que é um encontro de exploração que ele segue a estrela, uma estrela dessa na montanha e tal. E aí, enfim, você pode ganhar uma cartinha. Uma das paradas que eu achei mais foda da montanha, você trouxe o Tondin, que era um personagem de uma campanha de RPG que você mestrava, né? Na verdade, que eu jogava, cara. Ou era você, era o Tondin? Você era o teu personagem, era isso? Eu era o Ruff. Ah, você era o personagem que era o Ruff, ok. O Guilherme Deiswald, dos autores de Tormenta, que fez todos os financiamentos coletivos do Brasil, ele mestrava Birthright pra nós, que era um cenário antigo. Ah, Birthright, eu gostava, jogava. Muito bom, cara, muito bom. E eu tinha um personagem que eu não me lembro por que mais, cara, mas ele tinha alguma coisa de regra, assim, que era melhor pra ele não usar item mágico, usar itens tipo, que pudessem ter outros poderes, coisa e tal, mas que não fosse magia. E ao mesmo tempo, tanto eu quanto ele, a gente tinha acabado de ler as Crônicas de Arthur. Ah, porra, maravilhoso. Que é maravilhoso, né? Não tenho o que dizer, mas nas Crônicas de Arthur tem um personagem que é o Rivel, que é um ferreiro, né? Um armeiro. E daí ele faz uma espada e logo depois ele morre. Ele faz a melhor espada da vida dele e logo depois ele morre, que é a Rivelbane, né? Tipo, a perdição de Rivel. Daí, o Guilherme, quando a gente tava jogando essa campanha de Birthright, ele fez um personagem pra o meu personagem ter uma chance de conquistar um item, que era um anão chamado Tondin. Agora eu não me lembro mais dos detalhes, mas a moral é que o Tondin tava pra morrer. E daí eu fui atrás dele e fiz a quest X pra ele fazer uma espada, e era uma espada que não era mágica, era uma espada de um metal especial que ele trazia poderes e fazia as vontades do usuário e fazia... Era tipo assim, o cara era um ferreiro tão bom que ele fazia o metal transcender. E daí depois que ele fez a espada, ele morreu e o nome da espada era Tondin Bane, que era porque era extremamente copiado das Crônicas de Arthur, que a gente é muito fã. Mas aí você pensa, vou fazer um anão. Em algum momento o Ruff Gunner tem que fazer a armadura dele, o martelo, né? Você queria, né, tinha que conectar os pontos, né, que você tinha, obrigatórios da história, e trazer eles, né, de alguma forma, né? Aí você, agora ele vai seguir a estrela vai guiar ele pra montanha onde ele vai encontrar o maior ferreiro do mundo, que é o Tondin, né? E aí você inventou essa maluquice dos anões, que são imortais quando eles são os melhores, né? É verdade. Isso era coisa do RPG de vocês ou você inventou pro livro? Não, isso aí é do livro. Isso aí é uma ideia, assim, vou ser bem franco, eu não lembro se essa ideia é minha ou não, mas isso é uma ideia que circulou muitos anos atrás no meu grupo de amigos. Tipo, imagina se os anões, sabe, se eles são os mais fodas do mundo. Vocês conversavam sobre isso, né? Tipo assim, foi uma ideia que surgiu em algum ponto. Mas assim, quando eu escrevi o primeiro Ruff, né, o Garoto Cabra, fazia mais de 10 anos que ninguém falava nisso, assim, sabe? E daí eu pensei, tipo, foda, vamos conectar o negócio do Tondin lá da nossa campanha de Birthright, porque tinha o lance do Arcanium, que não era só a armadura e o martelo do Ruff, não eram só, e o escudo, né, não eram só itens mágicos. Tu falava que eles eram itens de um metal especial. E eu pensei assim, tipo, se o metal já é especial, se o item ainda for mágico, tipo, alguém botar uma magia, uma bênção lá em cima, meio que dilui. Nenhum dos dois fica tão foda. Eu pensei, tipo, vamos fazer esse conceito do Tondin, do Guilherme, que é o ferreiro que é tão bom que ele faz o metal transcender. Então ele pega o melhor metal, o melhor ferreiro, e daí faz uns itens muito fodas que transcendem o mundano através dessa habilidade desse metal. Mas aí você descreveu como? Você lembra como é que você descreveu essa parada do metal? Porque o metal que absorve as suas intenções, as suas emoções, o que tá dentro de você quando você tá fazendo. Não? E isso que eu achei foda demais, essa transcendência, né? Ele não é uma magia, não é um feitiço que ele coloca. É ele mesmo, é uma parte dele. Não é a parte dele que não fica parecendo um negócio muito de Sauron e de Horcrux, essas coisas, mas é meio que o metal obedece à vontade do ferreiro, né? É, aquela coisa do tipo, sabe, que nem tu vê, por exemplo, um músico que é tão bom que parece que o instrumento tá falando. Tu sabe, como é que sai esse som desse instrumento? Porque o cara consegue. Tipo, o escultor que é tão bom que ele faz aquelas esculturas, né, que parece que tem, sei lá, um pano molhado por cima de uma pessoa, já viu? Sim. Que os escultores esculpem mármore, tipo, é fantástico. É isso, tipo assim, ele consegue colocar toda a intenção no material, né? Isso eu acho uma coisa muito foda, né? Muito, pra mim parece muito transcendente isso, né? Tipo, faz um material se moldar ao que tu quer, ao que tu precisa, não só o que teoricamente seria possível, né? Tipo, não é só um martelo pesado, uma espada afiada. Não, ele tem tudo isso que outra pessoa
pessoa não conseguiria tirar dele, né? Foda demais. Aí você conseguiu formar, né, ó, formei meio que a historinha. Não, mas é foda pelo seguinte, a gente tinha lá o martelo, né, que era maneiro, tinha armadura, tinha um escudo, né, a gente usou usou o escudo e o martelo, né? Sim. A gente sabia que eles eram itens poderosos e tal, mas a armadura, apesar da ilustração, não tinha muita função, a gente não sabia o que ela faria, né, não tinha isso na história. Seria só uma proteção extra, mas que a gente nem carregou conosco, né? E aí o Leonel me bota o elmo com Wish. Isso foi foda, maluco. Pois é, porque era outro ponto que você tinha pra fazer. O Zamir do Nerdcast RPG era um mago humano que estava querendo fazer um feitiço com, né, o sangue de Hrolfgar, de herdeira de Hrolfgar, que era a princesa Irulan, né, algumas gerações depois, pra ele retomar a sua forma original de dragão. Então você, olha o seu ponto aí. O Ruff não pode matar o dragão. Ele no final tem que virar um humano. Só que tu diz, no primeiro episódio, tu diz assim, o Hrolfgar era um Dragon Slayer. Então as pessoas tinham que acreditar que ele tivesse matado o dragão. Vão achar que matou, exato. Mas de fato o dragão deixa de existir. Na forma dracônica. Né? É verdade. E é muito foda quando ele, né, no combate final, o combate final é foda pra caralho. É foda demais o combate final. Caraca, cara, como é que tu pode escrever um negócio assim, cara? É muito maneiro, cara. E aí ele pega e deseja que a magia de Wish, né, no RPG, você pode desejar qualquer coisa, né? Ela é a magia mais poderosa. Tanto que o elmo do Huff, que tem essa magia, que é a magia de desejo, ele desaparece, né? Ele perde a função no sentido de... É uma magia de uma vez só. Né? De tão poderosa que ela é. E aí ele fala, você despreza tantas pessoas que eu desejo que você seja humano. Puta, isso é foda demais, cara. E é mais foda ainda porque ele faz isso por causa da Axia. Ele faz por causa da Axia. Porque a Axia tava lá, né? Que a Axia foi cooptada, né? Ela foi acolhida, né, na distorção da visão do mundo dela pelo Zamir, né? O único que falou, eu vou te tornar poderosa e tal. E ela que pede pra não matar, sabe? Caraca, cara, é muito... Como o Leonel conecta as coisas, sabe? Nada parece uma desculpa, eu vou fazer isso porque tem que ser assim na RPG, então vou fazer assim. Ele não decide transformar ele em humano porque sim, sabe? O Leonel criou um conflito emocional gigantesco pra essa cena, cara. Então é muito maneiro, cara. Ela pede, pelo amor de Deus, não. E aí, como se isso não fosse suficiente, ainda toma ali plot twist na sequência, que é um cliffhanger de final de livro de sacanagem, maluco. Cara. É aquele negócio assim, bom, agora eles têm que me chamar pra escrever os próximos. Exato. O anjo, né, a luz vira e finalmente, obrigado, você matou o dragão pra gente, né, lá na anunciação, né, tipo, eles impediam a volta do Devorador de Mundos, então você, Hrolfgar, é o Devorador de Mundos, né, cara, o novo Devorador de Mundos. E ele acabou de matar a última proteção. Olha onde que foi a cabeça do Leonel. Quando você fala, pô, eu tenho que conectar o Ruff, que é o maior herói, né, com o maior problema, né, desse mundo, né. É incrível ele ser o Devorador de Mundos e ele tá sendo manipulado o tempo todo pelos deuses, né, esses seres desprezíveis. Os deuses manipularam essa porra toda pra ele matar o último fail-safe e finalmente receber a anunciação de que ele tava lá pra destruir o mundo. Cara, que final. E o jogo termina assim, com a cara de assustado Hrolfgar, créditos e... Hrolfgar 2, por favor. Por favor. No final do jogo tinha que aparecer assim, Hrolfgar retornará. Boa. Ainda dá tempo de botar no atualização do jogo. Podia ser James Bond, tá ligado? Não precisava ser só Mario, podia ser que já põe o nome do próximo filme, tá ligado? Caraca. Hrolfgar voltará em O Herdeiro do Leão. Muito bom. Compra o jogo, gente. Depende de vocês.